Oi, gente! Bora viver! Meu nome é Rafaela Camilo e você tá no meu canal. Hoje vai ser um dia incrível, porque eu vou falar de duas coisas que eu amo: maquiagem colorida, sombra colorida e ortopedia. Galera, eu sempre preparo o meu rosto com uma loção de limpeza astringente da Nides, que falaram pra mim que é uma marca da Drogazil, não tenho certeza, mas é super baratinho e acessível. Mas enquanto eu preparo a pele, hidrato, vamos conversar. Por acaso você sabe o que é doença de Blount? A doença de Blount foi uma doença que foi descrita em 1937 pela primeira vez, que observou um arqueamento da perna de algumas crianças, desde os seus 2 anos e meio, algumas até antes, que não tinha muita explicação, né, naquela época, por que isso acontecia, se era alguma causa infecciosa, alguma causa genética. E hoje já temos as coisas muito melhor elucidadas, mas nem tanto ainda. A gente tem muitas dúvidas ainda sobre a doença e algumas coisas ainda são interrogadas. Então, no vídeo de hoje, o meu objetivo é falar um pouquinho dessa doença que eu tive e hoje eu sou tratada. Vou hidratar meu rosto com o hidratante protetor. Ele é hidratante, ao mesmo tempo ele é um protetor facial da Nivea. Ele é o efeito mate e eu uso para pele mista a oleosa. Minha pele não é tão oleosa, mas ela só não é muito. Normalmente acontece uma alteração da tíbia, que é o osso da perna. Nesse osso da perna, principalmente na parte interna da perna e na região mais próxima do joelho, tem uma deformidade óssea na porção que a gente chama de fise póstero-medial. E isso vai causar um arqueamento das pernas, é como se as perninhas ficassem em C. A deformidade dessa porção da perna causa uma coisa que a gente chama de varismo. Varismo, ou algumas vezes você já pode ter escutado que o paciente tem, ou que alguém que você conhece tem o joelho varo, ou que tem geno varo, é basicamente que quando as pernas, os tornozelos estão próximos e os joelhos estão afastados, formando o varismo. Então, o que a gente sabe até agora? Que é uma doença pediátrica que acomete esse osso é a tíbia, que fica na perna, na parte próxima do joelho e faz o joelho ficar em varo, a perna ela fica arqueada e a criança fica com as perninhas como se fosse um C. É isso. Qual a faixa etária que acomete? Então, a gente tem uma classificação baseada assim. A classificação infantil, que é entre 1 a 3 anos, e também tem uma classificação que a gente chama de adolescente, mas ela é dividida mais em juvenil e adolescente. E juvenil vai ser entre 4 a 10 anos e o adolescente vai ser maior que 10 anos. E existe uma diferença entre essas faixas etárias, que a gente tem que saber previamente. Quando a gente tem um acometimento de crianças entre 1 a 2 anos, normalmente a gente tem uma tíbia vara, né, um acometimento bilateral, ou seja, de ambas as pernas. E também a gente chama de simétrico. O que significa isso? Que elas são arqueadas e são tortinhas e são em formato de C do mesmo jeito. Quando ela acomete crianças um pouquinho mais velhas, a gente fala que é um acometimento mais unilateral, que tem um pouco menos de varismo, né? Que é essa coisa de ficar em formato de C. Quando você fala de crianças mais novas, o varismo é mais acentuado. Então a classificação ela vai em esses dois tipos de criança. Uma coisa que acaba cometendo essas crianças também, e que também aconteceu comigo, para quem bem me conhece, é a discrepância entre os membros inferiores. Ou seja, é como se minha perna fosse igual a esses meus 2 dedos. Uma perna é maior que a outra, então ela tem essa discrepância de, normalmente de 2 a 3 centímetros, mas no meu aconteceu com 1,5 cm. E atualmente eu uso palmilha, principalmente para fazer atividade física, ou no dia que eu tenho que ficar muito em pé, para corrigir esse erro, mas não muda muito no meu dia a dia, assim, não me interfere nas minhas atividades. Rafa,
agora que já tá um pouco mais acentuado o assunto na minha cabeça, eu tava pensando aqui comigo. Eu tenho uma sobrinha que ela tem assim 15 meses e ela tem as pernas meio arqueadas do jeito que você tá falando. Então quer dizer que ela tem a doença de Blount? Gente, não. Aí que tá. Não. Existe uma coisa que acontece mais ou menos até crianças entre 18 meses, que é 1 ano e meio, ou em crianças até 2 anos, que a gente chama de varismo fisiológico. Gente, grava isso pra vida. Toda vez que eu ouvir a palavra fisiológica, pensa que é alguma coisa que acontece em determinada época da sua vida e que pode ser comum. Tipo a anemia fisiológica da gestante, que é quando a hemoglobina baixa um pouquinho quando você tá grávida. O varismo fisiológico da criança pequena que tem essas pernas arcadinhas é totalmente normal. A gente vai ficar mais preocupada dependendo da angulação, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e também dependendo do tempo. Então, se passou desse tempo, a criança já tá andando e mesmo assim não melhorou, já tá com 2, 3, 4 anos e a criança continua com as pernas arqueadas, procure seu pediatra, procure o ortopedista pediátrico também, tá bom? Uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina é que nada é 100%, nada é impossível. Mas tem alguns grupos para qualquer doença que são mais propícios. Tem fatores de riscos um pouco maior para desenvolver a doença. E normalmente isso é baseado em estudos observacionais. Então alguém um dia parou para observar quais crianças tinham a doença de Blount, onde mais tinha essa doença de Blount, o que acontecia durante essa vida, o que mudou nessa criança. Então a gente tem algumas características que eu tenho todas possíveis, que são sexo feminino. Então as crianças que são meninas, mas também pode acontecer em meninos se você pensar na classificação de adolescente, é mais comum em menino do que menina. Pessoas negras, então as crianças negras, afrodescendentes, então percebeu que tinha um aumento de caso da Jamaica, aumento de caso no Egito, aumento de caso em outros lugares que não são de pessoas negras, como na Finlândia, mas acontece mais em pessoas afrodescendentes. Então vai ser aquela criança, aquela menina negra que tem obesidade, que é uma criança mais gordinha e que a mãe colocou no andador com 9 meses. Essa é uma história perfeita e clássica. Olha, eu coloquei minha filha no andador com 9 meses, e aí ela era mais gordinha mesmo, mas eu precisava fazer um monte de coisa de casa, eu achava que ia ser bom pra ela andar. E acabou que agora ela tá com 4 anos e a perna dela tá arqueada, doutora. Vai ser essa história. Então a etiologia, né, da tíbia vara, da doença de Blount ou a tíbia vara de Blount é essa obesidade, o andar precoce. Existe ainda uma coisa interrogada em relação à genética, mas por enquanto a gente fala que não tem relação genética. Também tem alguma questão que eles falam que a obesidade ela acaba exercendo uma pressão maior justamente naquela fise póstero-medial, que é onde começa a deformidade, que é o ponto principal da doença. Então, as etiologias elas podem ser diversas, às vezes o paciente não vem com esse quadro de livro bonito, não vai vir com todos os sintomas, mas é legal a gente saber, ou até mesmo, não precisa ser você profissional da saúde, mas você que tem filhos, você que tem sobrinhos, você que tem netos, é importante saber até que ponto a gente deve ficar atento, o que não fazer para evitar a doença, não é mesmo? Tudo certo e sedimentado sobre o que falamos até aqui de doença de Blount? Vamos falar um pouquinho de como eu fiz minha pele? Eu fiz a minha pele usando a base aquarela da Natura, que essa linha, gente, infelizmente, não existe mais. E também tudo da aquarela, meu Deus. Natura, pelo amor de Deus, me devolve a aquarela. E esses 2 corretivos, eu fiz em pontos de iluminação, um tom abaixo da minha pele, que é aqui embaixo dos olhos, no centro do nariz, aqui na testa e aqui nessa parte aqui da boca. E os outros lados eu passei o tom que é exatamente minha cor de pele. Joia? Agora, gente, eu vou fazer o olho com uma coisa, que é a melhor coisa da minha vida. Apresentação de paletas. Vou fazer a minha base do olho, né, antes do tchan, da introdução. Essa introdução pra gente colocar o protagonista
Essa base da Ruby Rose, essa paleta da Ruby Rose, que é uma paleta baratérrima, gente, tá R$15 no site. E ela tem cores incríveis. É a paleta Darling Eyes. E agora eu vou usar também essa paleta de sombras do Let It Shine, da Mari Saad, by Oceane. Que tem uns tons, gente, ela é totalmente assim. Tem uns tons muito tchãs, que eu, por mim, eu usava todo dia, mas eu tenho bom senso. Tá bom, Rafa, e depois? O que a gente vai fazer com essa criança que eu observei todos esses sinais clínicos, toda essa história? A gente vai levar a criança para fazer o nosso querido raio-x. No raio-x, a gente vai observar um ângulo exato, que é normal, menor que 11. A gente tem que ficar atento entre 11 e 16 graus. E maior que 16 graus, a gente dá certeza que é doença de Blount. Falou, e aí no final das contas eu não entendi. Tá bom, fiz o diagnóstico. E agora? O que eu faço? Bom, você lembra daquela divisão que tinha entre a classificação que acontecia em crianças que são de 1 a 3 anos e depois a gente considera juvenil e adolescente? Vocês lembram disso? Pois é, vai servir aqui também. Quando a gente tá nesse diagnóstico numa criança menor de 3 anos, uma coisa que a gente escolhe, que eu usei, é a botinha, que é basicamente um instrumento chamado órtese de pressão exatamente para a criança ir crescendo e pressionando aquela região que a gente falou que estava acometida, que estava começando a deformidade, para que não fique pior, para que não fique mais arqueada, para que não seja muito progressivo, como é característico na classificação infantil. Então a órtese é uma opção legal, mas que às vezes não ajuda completamente, como aconteceu comigo. Você lembra quando eu falei que uma das coisas que pode acontecer nessas crianças é o desenvolvimento de uma perna maior que a outra? Quando eu comecei a usar a botinha, eu já tinha um pouquinho dessa discrepância. E aí, quando eu comecei a usar a órtese, já tinha um pouquinho dessa discrepância. Então, o lado que era maior ficou bom. Ficou ótimo, retinho, não precisou de cirurgia. Só que o lado que era menor, eu pisava menos. Então não funcionou tanto. Mas funcionou para uma coisa, não ficou tão arqueado, não progrediu tão rápido, não progrediu tanto quanto se era esperado se não tivesse usado a órtese. Mas mesmo assim, aos 7 anos, minha mãe levou no ortopedista de novo. Uns 2 anos depois de eu ter parado a botinha, pra falar, olha, a Rafaela continua com a perninha torta. E aí foi tudo certo, o médico falou, olha, vamos ter que levar ela pra cirurgia. Marcou a cirurgia, tudo perfeito. Um dia antes, meus pais desistiram. Eles simplesmente acharam que eu era muito nova e que eu ia sofrer muito se eu fizesse a cirurgia com 7 anos de idade. Gente, eu queria tanto ter feito aquela cirurgia com 7 anos de idade. Pais, não são brincadeira. Mas, gente, não fiz com 7 anos de idade, mas chegou uma hora que realmente não dá mais. Eu tava ficando com dificuldade de acompanhar meus amigos na escola. Eu não conseguia correr tão bem. E a única coisa que eu conseguia fazer bem, e que era a única coisa recomendada naquela época, por causa da dor, era natação. Pra fortalecer, não tinha muito impacto, era ótimo pros músculos. Então eu fiz natação por um tempo, mas mesmo assim nunca fiquei muito. Então quando eu tinha 11 anos de idade, eu já morava em Campinas. E eu passei no hospital PUC Campinas pra fazer acompanhamento com ortopedista e foi lá que eu operei da minha deformidade. Gente, na época eu coloquei um gesso que vinha da ponta do meu dedão até a raiz da minha coxa, praticamente. E eu fiquei 2 meses de gesso. Fiquei 2 meses de gesso. Quando eu tirei, eu ainda fiquei um tempo usando muleta pra apoiar. Depois de um tempo, eu comecei a andar normal. Minha perna ficou muito fraca, atrofiou os músculos. Eu sofri um tanto considerável na recuperação, mas foi tudo bem e hoje eu tô bala. Bom,
Lembrando que eu precisei fazer a cirurgia depois de mais velho, então o que você pensa? Crianças maiores de 3 anos, a gente quase não pensa mais em usar órteses. A gente já parte para a cirurgia tentando ainda corrigir a discrepância de membros. Apesar da cirurgia, eu ainda tenho uma discrepância de membros, diminuiu um pouco depois da cirurgia, mas eu ainda tenho, que por isso que eu preciso usar as minhas palmilhas, e ainda tem alguns exercícios que ainda tenho um pouco de dificuldade. A minha perna esquerda, eu acho ela muito, que é a perna acometida, eu acho ela ainda um pouco mais fraca, mas eu consigo ver bem. Eu faço esporte, faço atletismo há 5 anos, eu vou pra academia, corro, faço tudo de boa e meu ortopedista libera. Vocês lembram de todas aquelas causas comuns que eu falei que acontecia com as crianças, nos casos juvenis? Nos adolescentes tem um perfil um pouquinho diferente. Então acontece em maiores de 6 anos, que a gente já considera adolescente, que pode ter umas outras causas. Acontece mais em homem, mas também acontece ainda em afrodescendentes, ainda em pessoas negras. E a etiologia, ou seja, a causa daquilo, é um pouco pode ser um pouco diferente do andador, da obesidade com andar precoce, pode ser também por algum trauma, alguma infecção. Então a gente começa a pesquisar outras coisas que podem ter acontecido. Quando chega então a criança no seu consultório, ou quando você como mãe, parente, amigo, vê uma criança assim, a gente tem que pensar em doença de Blount. Temos que pensar então em outros diagnósticos, que pode ser deficiência de vitamina D, raquitismo, deficiência de alguma parte óssea, que a gente chama de displasia óssea, como a condroplastia. Pode ter sido um trauma ou infecção, como acontece mais com os adolescentes. Então a gente pensa num fechamento precoce dessa fise. Você entende como pode ser várias outras coisas, mas a gente pensa na doença de Blount, mas a gente não pode deixar de pensar em outras coisas também. Mas Rafa, eu tava pensando aqui, percebam que eu falo comigo mesmo na terceira pessoa, exatamente. Se o paciente nunca tratar, nunca fizer órtese, nunca ter ao mesmo diagnóstico, e aí, o que acontece? Tem uma doença que a gente chama de artrose de joelho, que causa muita dor, desgaste articular, limitação nas atividades diárias, que causa em pessoas mais velhas. É comum acontecer devido à idade. Mas, nesses pacientes pode acontecer em idades que a gente não vê muitos casos. Por exemplo, aos 40 anos, aos 50 anos de idade, o paciente está com uma artrose totalmente destruidora, com bastante degeneração óssea, que limita as atividades físicas. Também foi essa uma das orientações que me passaram. Rafa, você precisa manter o fortalecimento, você precisa fazer a cirurgia com 11 anos, porque senão quando você tiver 40 anos você não vai ter joelho mais. Então, por isso que a gente evita que chegue nessa limitação, né? Eu gosto de falar que eu gosto muito de ortopedia, porque o principal ponto da ortopedia é melhorar a qualidade de vida, principalmente nas atividades diárias, que é a coisa mais importante. Então, quando você está limitado nessas atividades diárias, é porque aconteceu diversos eventos que provavelmente poderiam ter sido evitados. De batonzinho, gente, eu vou passar aqui um batonzinho da Ruby Rose, que é esse marrom, que eu amo ele pra tudo, porque quando eu coloco um olho muito chamativo, eu gosto de colocar uma boca mais neutra. Gente, é isso. É importante lembrar que eu não sou profissional, eu sou estudante. Então, se você acha que seu parente, um amigo seu, tem essa doença, pode ter essa comorbidade, pode ter essa deformidade, procure um médico especializado. Procure seu pediatra, procure seu ortopedista ou pediátrico para você prosseguir um tratamento e o cuidado do seu filho ou de alguém querido. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Enquanto eu passo o meu iluminador, eu venho dizer que, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e beijinho!